Olá, você que me segue, que aula foi essa de hoje, meus irmãos? Que maravilha, hein? A Igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. Olá, você que está comigo aqui, o pastor Edson Maziero, eu vim aqui comentar a EBD de hoje, uma igreja de modelo a ser seguido, Igreja de Jerusalém. O texto áureo e todo o texto foi em Atos, no capítulo 2, e nós estudamos aí os últimos versículos, para ser mais exato, falando sobre como funcionava a igreja, né? A pregação de Pedro e aquelas almas que se converteram, se batizaram e foi uma grande bênção. Meus irmãos, que maravilha! Uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que era temente ao Senhor e uma igreja que produzia frutos de arrependimento. Uma igreja com fundamento doutrinário, né? Perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja relacional e piedosa, né? A igreja que batizava, a igreja que fazia, né, celebrava a ceia do Senhor. Que bênção, que aula maravilhosa, né? A igreja modelo para todas as igrejas, né, locais, uma igreja modelo, uma igreja padrão, e que bom seria se todos nós seguíssemos o exemplo dessa igreja. Não uma igreja perfeita, tá? Ela não era perfeita, tinha problemas. Nós vamos ver situações acontecendo ali com a questão da alimentação das viúvas, teve que se instituir o diaconato, os diáconos. Nós vamos ver problemas ali na igreja com relação à mentira, né? Ananias e Safira vão mentir, vão tentar enganar. Enfim, não era uma igreja perfeita, mas uma igreja modelo para nós, o padrão para nossas igrejas. Nós possamos nos inspirar e nos motivar a nos tornar uma igreja como aquela, a igreja que era temente ao Senhor, uma igreja que se voltava para a palavra, e que nós possamos entender que o Senhor continua agindo até hoje. É o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito Santo continua agindo na igreja, e nós possamos nos inspirar na igreja primitiva, meus irmãos, para estar também aplicando os ensinos dos apóstolos, a fé no Senhor Jesus, a fé nos milagres, e crendo que o mesmo Deus ainda continua agindo em nosso meio. Amém? Eu vou ler aqui a conclusão para a gente encerrar. Vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. E a você, o que mais te chamou a atenção nessa lição? O que você pode falar sobre isso? Como foi a EBD na sua igreja? Conte para mim aí nos comentários e continue seguindo o canal. Se você não é inscrito, se inscreva para nos ajudar nessa obra maravilhosa. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.